Bom, ah, boa tarde para quem está chegando. Eu vou dar minha boa tarde para Bianca Coutinho, para Juliane Forest. E estamos esperando os demais chegarem, né? Já estamos com o nosso convidado aqui, a postos. Tá? Aqui do lado. Então, a temática de hoje. Boa tarde, Adriano Pereira, companheiro nosso aqui da Ocupação Cultural. Por sinal, já deixa falar aqui que no dia 1º de maio, depois Adriano vai passar as informações e eu compartilho, vai haver mais uma Ocupação Cultural virtual, tá? E aí todos estão convidados a participar. Bom, para já, tá? Enquanto o convidado se prepara, que termina de preparar as coisas dele, eu quero dizer que é um grande prazer receber todos e todas aqui. Quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Maureen Pavão Pchibilski Dora Vidal, eu sou professora do IF Baiano, Campo Santo Inês, e sou doutora em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E tenho feito essas lives, eu repito sempre, porque tem uma rotatividade, né? Chegam pessoas novas aqui que a gente não conhece. Tenho feito essas lives como uma forma de escapar de todo esse estresse que a quarentena traz pra gente, né? A gente tem se apegado, digamos assim, na poesia e na literatura, né? A poesia e a literatura salvam. Então, eu comecei, essa é a 7ª, acho que live, né? E tenho trazido essas temáticas de literatura, com poesia periférica, literatura e cinema, e tem sido muito interessante, muito enriquecedor, né? Hoje, então, vai ser essa live de literatura e quadrinhos, que logo o Ricardo chega. Terça-feira, eu vou receber Valdec de Jesus Almeida, poeta periférico, tá? Às 16 horas, também aqui no meu canal. Então, pode vir para mim. Hã? Não. Tá. Então, por que a gente pensou hoje nessa temática de literatura e quadrinhos? Primeiro, para dar uma visibilidade para as diversas, então, manifestações da literatura. E antes de continuar, tenho que dizer para vocês também que amanhã eu vou ser convidada na live da Violeta Martinez, cineasta, porque quando a gente fez a live de cinema e literatura, o pessoal ficou pedindo muito que ela falasse mais sobre o Cabra Marcado para Morrer. Ela selecionou 3 filmes e aí não conseguiu falar de todos. Então, amanhã, às 16 horas, no Instagram, eu vou deixar aqui, eu vou digitar para vocês. Boa tarde, Alain, seja bem-vindo. Lucas Café, boa tarde. Então eu deixei aí para vocês, amanhã às 16 horas no Instagram, Violeta Martinez, eu vou ser a convidada para a gente continuar falando sobre o Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, já que a discussão foi bem interessante, a gente não conseguiu aprofundar. E aí, Ricardo? Eu não tenho mais o que falar aqui. Deixa eu ver aqui quem mais chegou. Luciele Santos, seja bem-vinda. Vânia Santos, também seja bem-vinda. Sonali Magalhães, seja bem-vinda. Então, o povo já... Pessoal, os alunos do Hermínio, o pessoal do IF já chegando. Alain, que é o poeta que esteve aqui comigo. Lucas Café, professor do IF também. E aí... Posso passar agora? Então, agora eu vou passar a palavra pro Ricardo Vidal, que é o meu convidado de hoje, que, como eu já disse, vai falar sobre graphic novels, né, a relação dos quadrinhos com a literatura. É muita coisa na cabeça. Se tu vai conseguir, né? Olá, usem máscara, estamos na época do Covid. Boa tarde, turma, boa tarde, meus queridos. Lucas Café, salve o grande
historiador que nós temos aqui da nossa terra. Meu nome é Ricardo Vidal, sou escritor, professor. Salve, Kleber Almeida Cruz, bem-vindo, querido. Salve, grande Kleber. Me apresentando, eu sou Ricardo Vidal, escritor, professor lá do Colégio Estadual do Campo Hermínio Manuel de Jesus. Sou formado em letras com inglês, sou especialista em estudos literários e, em fase de conclusão, já está assim, só está faltando pegar meu diploma, mestre em crítica cultural. Fora isso, também faço parte da Academia Valenciana de Educação, Letras e Artes e do grupo de pesquisa Literatura, Linguagens, Culturas e Ambientes daqui do IF Baiano. E é meu marido. Também, essa parte aí... Su, bem-vinda. Tá travando, Luciele, entra e sai de novo, viu? Porque é só tu que tá reclamando. Vai. Ok. Sai e entra, perdão, não entra e sai. Não, e você que pergunta, oxe. Não, eu disse pra ela sai e entra. Aí, tinha dito entra e sai, eu confundi aqui. Ah, tá, já terminou. Então, Ricardo, começa aí falando da tua experiência. Quando é que tu começou a ler histórias em quadrinhos? Isso aí, as histórias em quadrinhos, de alguma forma, te tornaram o leitor que tu é? Elas influenciaram na tua trajetória como leitor e escritor? Bem, hoje dá pra perceber que a dinâmica é diferente. Nós estamos dividindo a câmera. Tuídia, querida, boa tarde, seja bem-vinda. Bem, na verdade, no início da minha alfabetização, teve duas coisas que para mim acabaram sendo marcantes. Uma foi lendo um livro de história. Ô, Lucas, não começa. Meu marido novo, Lucas. Tô pegando agora um novinho aqui, viu? Casei de novo. Me enjoei daquele barbudo, tô com outro. Tá, até explicar logo, já que Lucas Julival. tocou... Ô, Julival. Já que Lucas tocou no assunto, eu já vou avisar logo. Eu tô sem a barba exatamente por conta do Covid-19, 19, que por uma questão que o pessoal tá alertando para te manter higiene e tudo, não estava aconselhando deixar a barba grande, ou quem tivesse tinha que ficar lavando o tempo todo, que cá entre nós dá um trabalho danado. Então, por isso mesmo, eu tive que... Quer dizer, era para baixar, só que Ele fez barbeiragem. Há 10 anos que eu não sei o que era eu mesmo fazer minha barba, então... Ficou com furo aqui assim. Obrigado por contar tudo em rede nacional e internacional. Aí, então, devido a isso, o que aconteceu foi que eu tive que tirar a barba, né? Eu errei na arrumação, eu tive que tirar a barba. Mas vou avisar logo o seu Julival, para meus alunos. Pro pessoal do AgroElite, do 2B também, que acabou de entrar. Vou avisar o seguinte: não esperem fazer barba. A última vez que eu fiz a barba foi há 10 anos da minha formatura em letras. Próxima vez que eu arrancar isso aqui vai ser... A próxima vez que eu devo tirar a barba, talvez daqui uns 15, 20 anos, hein? Continuando, então. Bora pro foco. Sim, mas voltando à questão da minha... Como eu estava falando sobre a minha alfabetização, 2 pontos acho que marcaram muito. Uma foi um livro de história que meu pai tinha, de história mundial, assim, aqueles livros bem antigos, em que eu me lembro que um dos primeiros textos que eu li quando estava me alfabetizando foi exatamente sobre a história da Grécia, e eu estava lendo o mito de Édipo. Claro que eu não vou entrar aqui na parte psicanalítica do mito de Édipo, sobre o casamento dele com Jocasta, mas sim, o que me interessou foi tentar descobrir o enigma da esfinge. Então acho que um dos caminhos para eu gostar até da história, porque foi exatamente uma das primeiras leituras que eu tive quando eu me alfabetizei. Foi ler muitos esses livros do meu pai e da minha mãe de história, os livros escolares deles, de história do Brasil, de história do mundo. Inclusive eu me lembro que nesse de história do mundo, acho que eu cheguei até a decorar algumas frases em latim. Assim, nada simples, né? Alguém começa a alfabetizar e já decorava a frase em latim. E foi exatamente os quadrinhos. E exatamente durante toda a minha parte de infância e juventude, a minha principal leitura ainda era a leitura dos quadrinhos. Eu lia bastante tudo. Mesmo que na adolescência eu começasse a ler, passasse a ler mais as enciclopédias, como a Basta, a Edípia, a Enciclopédia a Conhecer. Mas ainda assim a minha leitura principal era os quadrinhos. Claro, não tinha internet. Então, toda semana eu vivia chegando lá na banca de revistas e
comprava minha revista, ou então, pelo menos, ficava namorando, deixava de fazer meu lanche para comprar minhas revistas. E ficou exatamente nisso. Então, eu alternava entre as enciclopédias, mas principalmente as revistas de quadrinhos. E mesmo nas enciclopédias, eu procurava ver tópicos relacionados a quadrinhos. Só mesmo na adolescência, com o ensino médio, eu passei a me dedicar mais para a parte da literatura. Mas ainda assim, durante muitos anos, ainda mantive minha coleção de quadrinhos. Sempre procurei ler alguma coisa para poder... Até uma forma de me divertir. E, recentemente, até com uma certa coincidência com a época da faculdade, foi quando comecei a entrar no universo do romance gráfico, graphic novels, que é exatamente essa outra vertente que o quadrinho tem dentro dessa produção. Então, exatamente, digamos que volta e meia, a minha produção, o meu interesse de literatura, vai para a literatura canônica, para a literatura clássica, para a literatura de ficção científica, mas volta e meia ainda volto para os quadrinhos. E, inclusive, encontro muito material interessante de leitura e estudos para poder ver lá. E um abraço para o pessoal do Pepino Bar. Paulinha, minha Dinda. Mari Santana. E já estou imaginando que quando terminar a quarentena, a gente vai fazer uma festa lá no... Antônio Marcos, pós-crítico também. Acabou de entrar, o pessoal do pós-crítico. E imagino que a nossa festa vai ser lá no Bar do Pepino. Acho que durante os 2 dias a gente não sai de lá. É verdade. Heré vai ficar doido. Vai ter que nos mandar embora, como sempre. O que é? Não é para você aparecer que você não tá. Ah, tá. Eu tô aqui. É isso. Heré vai ficar doido com a gente lá no Bar do Pepino, porque ele já manda a gente embora. Cantinho da Pretinha também, com certeza. A gente vai ter que fazer uma noite aí, uma peregrinação, né? E de bar em bar. Só vai acabar amanhã. Hoje só amanhã. Eu acho que a ideia toda vai ser o seguinte: a gente vai passar pelo menos uma semana em todos os restaurantes de Valência e bares conhecidos nossos, bebendo e comendo. Depois a gente volta para trabalhar. Verdade. Mas aí continua. Já terminou? Mas aí continua falando, então, Ricardo. Quais foram os quadrinhos que tu selecionaste para hoje? Para falar pra gente. Bem, os quadrinhos, eu tô aqui vários, assim, mas até deixa eu retomar uma coisa que eu falei, assim, sobre os quadrinhos. E a questão do romance gráfico também, né? Não sei se tu falou. Mas a questão dos quadrinhos, acho que até também para dar uma contextualizada, claro, quando eu tinha uns 10 anos de idade, minha leitura predileta era Pato Donald, Tio Patinhas. Bem-vinda, Rafa! Opa, quer assinar? E Daniel? Então era exatamente nessa época que eu começava a ler o quê? As coisas mais relacionadas com a parte da infância. Com a época da adolescência, eu comecei a ver mais a questão dos super-heróis. Então, aí que eu voltei mais para ver coisa da Marvel, principalmente, eu gostava até mais. A DC, acho que a diferença da DC que é muito... Alan tá dizendo aqui, tu viu? Se no século XIX a literatura servia como um mecanismo de transposição ideológico, a HQ no século XX teve a mesma função. Sim. Sim, com certeza. Por exemplo, há muitas leituras críticas do Tio Patinhas exatamente mostrando como os quadrinhos de Disney, na verdade, poderia ser considerado um catecismo do capitalismo. Mas aí também, em alguns momentos, você encontra também, dentro dos quadrinhos, também uma forma de fazer frente. Por exemplo, o que eu achava interessante dos quadrinhos da Marvel é porque, ao falar da questão do mutante, aquele ser humano que era diferente devido ao fator X, porque a genética era diferente, que dava superpoderes, muitas vezes serviu também como uma forma de você fazer um questionamento sobre o preconceito. Entendeu? Aí se a DC, no caso Superman, o Mulher Maravilha, eram heróis que eram muito, talvez dependesse muito mais de uma questão assim, do individualismo, dessa promoção da ideia do capitalismo, já a Marvel já tinha uma certa preocupação social muito mais com direitos civis. Tanto que uma das grandes tônicas que o quadrinho da Marvel teve, acho que principalmente da década de 70 do século XX para cá, foi exatamente utilizar da metáfora do medo do homem, dos seres humanos, assim, comuns, o Homo sapiens contra os mutantes, que era o Homo superior, é exatamente essa briga de você analisar a questão do preconceito racial, dos outros preconceitos sociais.
E alguns heróis muitas vezes se tornavam exatamente ambíguos, porque parecia que ia fazer não deixar de fazer suas críticas em relação à questão da própria sociedade. Vamos só dar um salve aqui para as pessoas que entraram. Márcio, coordenador do curso de Geografia lá do IFBaiano de Santo Inês, meu amigo. Eliane, Carlene Dourado, Patrícia Van Gogh Vieira, minha amiga lá de Rio Grande. Paulinha tá dizendo que quer uma indicação de HQ para trabalhar com o 4º ano nessa quarentena. Uma dica. E, gente, uma coisa interessante que eu tava pensando... Posso falar? Que eu tava pensando aqui quando o Ricardo tava falando... Aceito? Porque vocês podem estar pensando assim, por quê? O que quadrinhos tem a ver com a literatura, né? Na literatura, a gente tem um ramo de estudos que é a literatura comparada. A literatura comparada, ela vem como um rizoma para abraçar todas aquelas áreas da literatura que até então ficavam um pouco perdidas. Então, e que não cabiam, por exemplo, nos estudos culturais. Nem tudo cabia nos estudos culturais. Então chega a literatura comparada para ser como essa árvore, né? Porque com aqueles caules, com cada galho é uma área. E dentro disso a gente tem, sim, os quadrinhos, né? Com uma estrutura narrativa, que quer contar uma história, que tem por trás uma poética e que se caracteriza como literatura. Só para dar esse... Né, Ricardo? Uhum. E Alan está dizendo, a Pantera Negra nasce nesse contexto de lutas civis. Por falar em civis, lutas civis, é bom falar de hoje, do 25 de abril. Não, depois a gente fala da Revolução dos Escravos. Sim, a Pantera Negra... Na verdade, que a Marvel acaba entrando muito nesse contexto da luta civil exatamente por criar situações, tanto que ele começa, inclusive, a colocar heróis que não sejam só os heróis brancos norte-americanos normais. Aí entra Pantera Negra, que inclusive cria uma história interessante, que é a ideia de você ter um país africano super desenvolvido, com tecnologias de ponta, e que inclusive faz uma brincadeira. E ele tem uma tecnologia tão avançada que eles preferem esconder para poder essa tecnologia não cair em mãos erradas. E o rei de Wakanda que se torna exatamente o herói Pantera Negra. Mas a própria ideia do X-Men já sempre foi mais inclusiva nesse ponto. Por exemplo, não devemos esquecer que nesse próprio contexto da Guerra Fria, nos novos X-Men, você tinha o Colossus, que era um herói soviético. Travou. Entendeu? Ah, meu Deus, travou aqui. Aí você tinha um herói soviético, você tinha heróis brasileiros, heróis índios, o tempo todo aparecendo. Meu celular travou. Ok. Aí agora. Gente, o meu celular travou. Deixa eu ver se eu consigo aqui destravar. Vocês estão conseguindo nos acompanhar? Dê um sinalzinho aí pra gente, por favor. Ah, eu acho que voltou. Tá. Meu celular tinha dado uma travadinha aqui, mas vou fazer ele voltar. Só um pouquinho, problemas técnicos. Ai, senhor. Vou fazer agora. Gente, vamos continuar. Não, eu não consigo continuar, cara. Estou conseguindo destravar aqui. Desculpa. Tá, então tá dando certo lá, então vamos continuar. Ok. Mas, por exemplo, a ideia que a gente está falando sobre isso, sobre quadrinhos para 4º ano, eu sugeriria, talvez o seguinte, a própria Turma da Mônica mesmo. Eu não sei, é que hoje com a internet, eu não sei como é que está hoje mais os quadrinhos, a publicação de quadrinhos, mas você tem você teria talvez procurar uma boa para pessoal mais para as crianças, mas se procurar as versões Babies, Disney Baby, a Turma da Mônica Baby, que exatamente acaba ajudando talvez o pessoal de 4 anos para dar essa introdução para a leitura. Mas a própria Turma da Mônica que é outra que com o passar dos tempos passou de uma forma mais leve também falar um pouco sobre inclusão social. Aí que a gente tem que pode ter essa possibilidade de ao mesmo tempo falar da questão quebrar alguns paradigmas, como por exemplo, você tem as personagens que é cadeirante, a personagem que é cega, você tem um negro, tudo, um personagem autista, que é o caso do Humberto, mas que talvez uma temática mais próxima para as crianças. Uhum. Eu quero dar as boas-vindas aqui a Deluca, já dizer que ao vivo hoje é só com o nosso convidado, viu? Que a gente costuma ter um convidado ao vivo por dia. Luciele está dizendo aqui, o filme Pantera Negra, no passado, a gente do Hermínio apresentou um trabalho do Cine Hermínio com essa temática.
Eu me lembro de vocês apresentando, hein, turma? Até porque eu era um dos professores responsáveis por esse filme. Eu só quero dar um salve aqui, Ricardo, antes de tu continuar, para uma colega que eu não vejo há muito tempo. A quarentena tem sido muito boa por conta disso, né? A gente está encontrando pessoas que a gente não vê há um tempão. Thaís Pellegrini, bem-vinda, querida. Saudade, viu? Saudade de você. Que bom que a gente se reencontrou aí por essas redes sociais. Dá um salve aqui para Jane Brandão, que acabou de entrar também, saudade lá de Santo Inês. E pode continuar, Ricardo, tuas colocações sobre os quadrinhos. Não, você vai fazer pergunta, não é? Não, é tu que vai falar. Eu deixo pro meu convidado. Ou seja, aquela história, a esposa jogou tudo para mim. Ele que lute. Bem, então a ideia exatamente que eu estava falando dos quadrinhos é isso. Contextualizar os quadrinhos como uma narrativa, essa narrativa que é... Você tem o desenho junto com a história, que acho que tipo, eu não contextualizei, mas é uma coisa que talvez muitos já devem estar acostumados, porque é uma leitura que, na verdade, no século XX para cá, foi uma leitura que acabou se desenvolvendo muito. Principalmente até pelos jovens, acho que para alguns jovens, talvez seja o primeiro caminho do gosto pela leitura, começa exatamente pelos quadrinhos. Aí, no caso, é o seguinte, talvez, para a gente fazer uma rápida apanhada da história dos quadrinhos, você já teria o quê? Que desde o passado você tinha algumas escritas, como no caso da escrita asteca, que era baseada com os glifos, em que a própria ideia da escrita ser baseada com desenhos, os códices, você já tinha uma ideia quase que como fosse um precursor do quadrinho. Você já tem as imagens, os símbolos, que muitas vezes, na verdade, eram só pictogramas, eram imagens representativas sobre isso, que começam falando sobre os quadrinhos, que aí você, ao mesmo tempo que lê o texto, você já tem as imagens que já comprometem isso. Tem também alguns quadros, alguma sequência de quadros, como, por exemplo, A Tentação de Santo Antão, de Hieronymus Bock, que juntos exatamente formam uma composição de uma história. E na parte da literatura tinha a Pulp Fiction, a chamada ficção de polpa, se a gente for traduzir em português, que eram histórias livros de contos ou romances, ou revistas que só publicavam histórias, esses contos mais populares. Era um material mais simples, com um papel do tipo do papel jornal, que já criava também um ambiente, já no início do século XX, para você divulgar esse tipo de literatura. Uma história que era mais rápida, mais fácil de você deglutir, você consumir. E depois, dentro dos jornais, surgiu exatamente a ideia de você colocar essa série de desenhos para poder contar algumas historiazinhas. Aí o primeiro personagem das histórias em quadrinhos, que geralmente todo mundo cita, é o Menino Amarelo, que aparecia nos jornais do grupo de Randolph Hearst, que foi um dos primeiros magnatas da imprensa. Os primeiros magnatas da imprensa norte-americana. Que é exatamente que dentro do jornal você tinha um personagemzinho e o nome Menino Amarelo, porque o personagem, apesar de lembrar um pouco o desenho do chinês, mas na verdade era exatamente porque a única cor que conseguia imprimir de forma boa era a cor amarela. E a partir disso começou a surgir outras histórias. Isso aí. Aí, no caso, você teria na Alemanha Os Sobrinhos do Capitão, que acho que é a mais antiga história em quadrinho que aparece, que é a história exatamente de dois meninos, sobrinhos de um capitão, que eram levados da breca. Eles aprontavam tudo, e sempre o capitão e o major, que era o... Não, major não, o tenente, que era o seu amigo, sobravam com essas brincadeiras, com as peripécias dessas crianças. E tanto que tem sempre uma cena que ficou muito recorrente deles, é porque muitas vezes chegava o capitão, pegava os meninos, dava uma surra, aí o menino dizia assim, mas eu não fiz nada. Digo, não é porque você fez, é que vocês irão fazer. Ricardo, tem 2 comentários aqui. Um de Rafa, que está dizendo que em Química estamos fazendo bastante isso, o uso de HQ para a construção de saberes sobre a história da Química. E o outro, esse é tão horrível, de Lucas Café, dizendo que a última vez que te encontrou, tu estava com uma versão em inglês da obra The League of Extraordinary Gentlemen e acha que Alan Moore diz muito sobre o que tu está falando. Bem, exatamente, quando eu ia falar sobre os romances gráficos, eu ia citar exatamente essa obra de Alan Moore, a Liga Extraordinária no Brasil,
ou A Liga dos Cavaleiros Extraordinários, que eu acho que faz uma boa relação entre a literatura e os quadrinhos. E vamos dar boas-vindas aqui para Rosana Moura e Gugu Martinez, que entraram. Rosana, minha querida, um beijo, ó. O meu celular tá travando horrores hoje, gente. Então, de vez em quando, vocês vão ficar assim, olhando só a metade do meu rosto, porque eu não tô conseguindo voltar pro plumo. Agora deu. Ok. Então é exatamente isso. Você tem isso que acaba desenvolvendo. Então é o seguinte, depois eu falei sobre a questão o surgimento dos quadrinhos, a Pulp Fiction, que é exatamente essas histórias. E o interessante é que muitos personagens que estavam na Pulp Fiction, que hoje a gente pode até dizer que migrou para a literatura, vou botar assim, bem entre aspas, canônica, ou então mais aceitável, também tiveram versões em quadrinhos. Por exemplo, Conan, que muitas pessoas da minha idade devem se lembrar da revista A Espada Selvagem de Conan. Começou exatamente só como conto escrito que não tinha ilustração. Depois virou história em quadrinho. Zorro também caminhou por esse lado. Então, exatamente, você já tinha isso. Você já tinha um mercado já pronto para absorver a questão da leitura, essa leitura mais popular, que você encontrava na Pulp Fiction. Depois os quadrinhos, depois os jornais criaram os quadrinhos, e aí, a partir daí, acabou crescendo, e nós temos hoje essa grande variedade. Tanto que os próprios quadrinhos acabam, com o tempo, saindo não só da questão de que seria uma leitura simples, a tira rápida, para você ler de entretenimento, que é uma coisa talvez só voltada para as crianças, para você depois caminhar para as outras leituras. Tanto é que quem lê quadrinhos sabe que tem vários tipos. Por exemplo, Tex, que é um dos quadrinhos clássicos falando sobre a questão do Velho Oeste. Você tem um quadrinho de ficção científica, que também é o Flash Gordon. Os quadrinhos para adolescente, geralmente era mais os heróis. Os quadrinhos infantis. Os quadrinhos adultos. Inclusive os quadrinhos adultos, não só no sentido de uma temática erótica, mas até mesmo pela própria temática ser mais avançada em termos de leitura, ou era mais complicado, ou os temas eram mais complexos. Então você tem essa grande variedade. E é dentro dessa questão dos quadrinhos, que inclusive você vai ter todo o desenvolvimento, para hoje você falar dos quadrinhos como uma grande arte, que surge a ideia dos romances gráficos. Deixa eu dar um salve aqui para quem entrou agora, Bulis Beer, Maurício, Magna Escritora, Santos, 393, Jéssica, querida, do Ife Baiano, saudade, viu? Louca que tudo isso acabe pra gente se reencontrar. E Ricardo, já teve... Gente, se vocês quiserem, deixem questões aí, né? Deixem perguntas que Ricardo responde. A gente vai lendo e vai respondendo. Ricardo, me diga uma coisa. Como é que é a utilização desses quadrinhos para ti em sala de aula? Como é que tu vê os quadrinhos como ferramenta para ensino da própria língua estrangeira, já que muitos estão em inglês? E como é que a gente, professor de português, de literatura, pode usar isso em sala de aula a nosso favor? Bem, eu acho que assim, a própria ideia dos quadrinhos, você ter uma leitura, um texto, que é um texto, muitas vezes o texto nativo da língua, que você pode utilizar em sala de aula. Acho que o uso teria vários. Um uso que eu gostava muito, que aproveitei durante alguns anos na escola, foi que tinha um livro que já tinha... Um dos textos era exatamente uma história em quadrinho, do Kelvin. Então, às vezes, eu começava exatamente falando sobre os quadrinhos em sala de aula. Aí eu trazia meus quadrinhos, a minha coleção de quadrinhos, os livros que eu tinha comprado, os livros em inglês, e jogava para os alunos. Aí depois disso a gente começava com a leitura. Aí aproveitava o próprio texto, o que o texto falava em inglês, eu ia lendo com os meninos, eu pedia para eles escreverem os quadros, e depois eu entrava na questão da gramática. Aí tipo, eu começava a observar como é que tem essa frase, o que essa frase quer dizer em inglês, tudo. E em português você teria várias possibilidades. E exatamente, Rosa Namora. Por exemplo, para quem está aprendendo espanhol, ler os quadrinhos de Mafalda é uma maravilha, porque você tem um dos melhores textos, acho que um dos grandes personagens universais que é a Mafalda, para você aprender o próprio idioma. Em inglês, por exemplo, eu gostava de trazer vários tipos. Aí tinha Calvin, agora me esqueci como é aqui em português, que é Calvin Haroldo. Calvin Haroldo. Porque em inglês é Calvin Hobbes, porque faz uma análise a Calvino e Thomas Hobbes.
Aí eu trazia coisas do próprio Alan Moore mesmo, algumas adaptações, tudo. Tá, tem duas questões, eu só vou registrar aqui a entrada da professora Ionan Escarante, do IF Baiano aqui de Valença. Bem-vinda, querida. Carlene estava dizendo assim, ó, no acervo de escolas e bibliotecas públicas tem muita adaptação literária para HQ. Como você vê que é a aceitação dos alunos com sua disciplina? E a Alain está perguntando o que você acha da transformação de obras literárias para HQ. Olha, eu acho que, começando pela de Carlene, quanto a aceitação, eu vou ser sincero, no dia que eu levava minha biblioteca de quadrinhos para os meus alunos, eu percebi que eles ficavam doidos. Para os meus também. Eu roubei muito quadrinho dele para levar para os meus alunos em Santa Inês. Uhum. Eu acho que meus alunos ficavam doidos, porque exatamente eu trazia materiais, assim, materiais meus de colecionador. Por exemplo, o Watchman, a Liga Extraordinária trazia em português e trazia em inglês para os alunos também. Trazia... Geralmente, acho que os meus alunos, como eu dou aula para o ensino médio, então já trazia uma coisa mais para adolescente. Para os alunos da minha esposa também, Asterix, inclusive para quem quer conhecer a língua francesa, para quem Asterix estuda francês, Jéssica vai se lembrar também, que morou na França, né? Asterix e Obelix. Uhum. Aí na Espanha também teria de Mortadela e Filemon, que meu pai trouxe. Assim, pra você ver como eu sou bem fanático pro quadrinho. A primeira viagem que meu pai faz pro exterior, pra Espanha, eu tinha 10 anos de idade, que meu pai perguntou, você quer o quê? Se tava pensando que eu pedi camisa, brinquedo, nada, eu falei, não, só duas coisas, selos e revista de quadrinho. E só no Japão que eu mudei um pouco, aí eu pedi revista masculina mesmo. Deixa eu só dar um salve aqui para Violeta Martinez, com quem eu vou estar amanhã. Voltando aqui, para quem não estava no início da live, amanhã eu vou participar da live da Violeta, né? Porque a gente fez uma sobre literatura e cinema e o pessoal ficou pedindo que falasse mais sobre Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho. Então amanhã eu vou ser a convidada da Violeta Martinez no Instagram, que eu já tinha colocado aí em cima, Violeta_Martinez, ela tá aqui, vocês vão poder ver, às 16 horas. Dá um salve também pro meu colega Antônio Brito, lá do IF Baiano, né? Saudades aí do povo todo. Uhum. E continuando a resposta, sobre a questão das adaptações de obras literárias, eu acho que é um caminho que acho que pode ser válido. Às vezes, até para os alunos, para um aluno que não está acostumado com a leitura, você talvez trazer as adaptações em histórias em quadrinhos seja melhor. Tanto que as escolas, muitas vezes, optam muito por isso. Até para o pessoal mais jovem, você trazer, às vezes, o Jubiabá, as obras de Machado de Assis, adaptações dele por... A gente tem a adaptação de Guimarães Rosa também para os quadrinhos. Tem. Olha, eu vou ser sincero, aqui na minha biblioteca... O PNLD tem apostado... Eu tenho até adaptação para mangá, que é o quadrinho japonês, do Assim Falou Zaratustra e do Manifesto Comunista. Então, acho que para você começar a leitura, então é maravilhoso. Agora, claro, para quem quiser se aprofundar na literatura... É bom, com o passar do tempo, é bom você fazer essa transição. Você começa lendo a adaptação do quadrinho para depois você procurar a obra original para você ler. Entendeu? E é nesse contexto que acaba surgindo os romances gráficos, que é exatamente isso. Quando o quadrinho, apesar do quadrinho hoje ter desenvolvido para se transformar exatamente numa arte maior, que isso começa a surgir esse tipo de quadrinho, que inclusive já posso começar já com fazendo o que alguns autores já disseram que é uma crítica, que não seria necessário se criar uma nova terminologia. Mas exatamente a ideia do romance gráfico, que é você pegar algumas histórias em quadrinhos e não ficar aquela coisa assim, como era da época da Pulp Fiction, uma leitura de consumo mais rápido, e fazer obras mais complicadas, mais profundas. Inclusive, exatamente dessa ideia que você tem um romance gráfico, você tem uma possibilidade de ter uns quadrinhos, uma produção de quadrinhos que seja muito mais... que saia da superficialidade, da ideia do entretenimento puro, para se transformar exatamente numa obra de arte. Aí eu vou trazer aqui, ao longo... já estou aqui separado, várias histórias que foram criadas dentro do que seriam histórias em quadrinhos, mas se você fosse botar do lado de um Don Quixote, das obras de
Chimamanda, por exemplo, você acha que não teria nada a perder em termos de literatura, pela sua complexidade, pelo que se abre em termos de análises, a própria beleza gráfica que está por trás dele, porque aí o quadrinhos acaba ganhando dentro da narrativa essa coisa seguinte, você não é só o texto que você tem. O texto é maravilhoso, com frases belíssimas, construções narrativas perfeitas, e ao mesmo tempo você tem a própria beleza do desenho acompanhando a história. Inclusive, muitas vezes, o desenho aqui também dá muito da história do quadrinho. Dá muito do que é da narrativa, aponta para detalhes. Deixa eu só aqui dar um salve para Jaquinha Nogueira, Késia Lima, Glicã presente, Celeste Martínez, que chegou aqui agora. Bem-vinda, nossa mestra poeta. Meu celular travou de novo. Cris Paixão, Kel Walker. Obrigada, Brito. Peraí que tem um outro comentário que eu tô tentando ver aqui, gente, que o Samsung tá travando legal. A Jéssica disse que até para o ensino de tecnologias encontramos tirinhas muito boas para ilustrar o que falamos, geralmente com bom humor. Verdade, gente. Pra gente também, que é da área da literatura, a gente usar os quadrinhos como um incentivo à leitura, como o Vidal estava falando, olha só, como o Vidal estava falando, por exemplo, a gente geralmente leva para ensino médio, para os alunos, Machado de Assis, nem ensino médio, ensino fundamental, Ionan, claro, Ionan, já falei de ti, querida, falo de novo, tá aí presente. A gente leva pro... E Lauana, pós-crítico fazendo presença. Pós-crítico, professor de inglês. Desculpa, é meu mestrado, então eu tenho uma carinho por lá. Então a gente, para levar para a sala de aula, para um aluno, por exemplo, de ensino fundamental, um quadrinho, ao invés de chegar direto com um texto do Machado de Assis, com um livro, eu acho muito mais interessante, porque aí a gente consegue incentivar a leitura desses alunos e fazer com que eles depois procurem por si próprios, né, o livro no original. Aí, por exemplo, falando sobre isso, eu vou trazer até alguns aqui já para poder ilustrar. Por exemplo, falando sobre a questão de tecnologia e você usar os quadrinhos. Não tem quadrinho mais icônico para falar sobre o mundo tecnológico e o mundo corporativo do que Dilbert. A série de Dilbert, você encontra muita coisa aqui. Magna tá perguntando se tu tem Assim Falou Zaratustra em HQ. Qual a fonte, além da sua biblioteca? Aqui a gente tem uma biblioteca em Valença, são mais de 3.000 volumes. Aqui. Essa já é o próximo livro que eu vou trazer. Adonias, saudade. Ô, Lucas Café tá presente. Tá. Segure o coração. Adaptação, o Manifesto Partido Comunista de Karl Marx, editora LPM, versão mangá. E o Assim Falou Zaratustra tá aqui. Esse aqui vocês encontram na internet, que é da editora LPM, que acho que das editoras da atualidade, acho que eu recomendaria para quem quiser montar sua biblioteca, e sem precisar se preocupar em ter que depois desmontar um quarto, desmontar uma garagem para poder botar a biblioteca. Então, trazer a biblioteca num caminhão só com a biblioteca. Sim. Acho que a gente poderia começar já citando esses dois quadrinhos. Por exemplo, Dilbert, para o pessoal mais adulto, é uma maravilha, porque toda a gozação que fala sobre esse mercado corporativo, das grandes indústrias, a questão da tecnologia, a linguagem de gestão, tudo você encontra exatamente nesses quadrinhos de Dilbert. Tem essa série as adaptações de mangá feita pela LPM, que pega essas obras. Aí tem o Contrato Social, foi adaptado para o mangá, o Manifesto Comunista, o trecho do Em Busca do Tempo Perdido. Então você tem essas leituras, que inclusive são leituras que eu até recomendaria mais para os adolescentes. E também você encontra ali, não só a revista propriamente, mas também já alguns desses quadrinhos já passando por dentro do livro. Deixa eu ver o que mais. Lucas está dizendo que esses aí devem ser usados como livro didático. Tem alguns livros do PNLD que eles já têm vindo em histórias em quadrinhos, Lucas. A gente até recebeu lá no IF Baiano aquele clássico do Guimarães Rosa. O clássico? Grande Sertão Veredas. O Grande Sertão Veredas. Hoje
Deu tilt aqui na cabeça. A gente tem o Grande Sertão Veredas, que foi feito pelo PNLD, né, e distribuído nas escolas públicas em quadrinhos. E aí, é como eu estava falando antes, eu acho muito mais interessante a gente trazer para um aluno, até de ensino médio às vezes, o livro em quadrinhos, e depois o aluno lê o original, do que já chegar, né, colocando tome Machado de Assis, tome Guimarães Rosa, né? É uma maneira de incentivar a leitura. Sim, e mesmo dentro dos quadrinhos tradicionais, você pode encontrar materiais bons, por exemplo. Um que eu vou trazer aqui, ele, na minha época, saiu em revista normal, e hoje você encontra já dentro, no formato de livro, é o Monstro do Pântano, que começou como um personagem dentro do universo da DC, da Detective Comics, que era um personagem que eles criaram a partir dessa história do Monstro do Pântano, de um homem, de um biólogo que, devido à explosão do laboratório, acaba com os produtos químicos, entra em contato com o pântano e se transforma em um outro ser que acaba virando um herói, ou um anti-herói, dependendo da expectativa. Eu estou pegando, por exemplo, esse Monstro do Pântano, porque teve Alan Moore, que é um escritor britânico. Ele é muito mais conhecido pelas revistas em quadrinhos, pelo que ele escreveu. E ele, exatamente no início da carreira, ele fez algumas adaptações para DC. Por exemplo, tem algumas histórias do Super-Homem que foram escritas por Alan Moore, que está até aqui, daqui a pouco vou pegar para te poder mostrar. E ele ficou durante um tempo responsável pelo Monstro do Pântano. Quando ele pega esse personagem e passa na mão dele, ele cria uma das maiores revoluções. Tanto que, por exemplo, assim, vou dar um pequeno spoiler, como está dizendo antes, o Monstro do Pântano foi criado como um homem que teria sido transformado em um super-herói, um ser monstruoso, relacionado ao ambiente do pântano norte-americano. Só que pela ideia de Alan Moore, na verdade, já não seria mais um ser humano transformado em outra coisa. Seria a própria natureza que acabou guardando a memória desse cientista morto. Celeste está dizendo aqui que o livro Casa Grande Senzala de Freire também está em quadrinhos. E Maurício está perguntando, falando em DC, cadê o Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller? Esse aqui, inclusive, é citado como um dos grandes romances gráficos. Maurício, meu amigo, meu grande amigo, parceiro, eu vou ser sincero, eu não vou falar do Cavaleiro das Trevas porque eu não tenho ainda. Mas exatamente, por exemplo, eu ia falar sobre o Monstro do Pântano, mas exatamente talvez esse Frank Miller dá uma ideia de como seria o que foi a ideia do romance gráfico. Todo mundo conhece a história do Batman, o personagem Bruce Wayne, que se transforma num vigilante noturno, que utiliza a tecnologia, o que é, inclusive, uma coisa meio rara dentro dos quadrinhos, você tem, entre aspas, um ser humano normal, que não tenha poderes inatos, e que, na verdade, estava associado à ideia de uma leitura infanto-juvenil. O personagem, inclusive, tinha algumas histórias eram totalmente caricatas, era previsíveis, tudo. Já com o Cavaleiro das Trevas, exatamente, você aprofunda a história do Batman e você começa a pensar de forma, assim, aprofundar mais. Por exemplo, quem conhece a história do Batman sabe que um motivo que ele se transformou do vigilante foi o trauma dos pais terem sido falecidos durante um assalto quando ele era criança. Então ele passa o tempo todo órfão e cresce com essa ideia de você combater o crime. Com o Cavaleiro das Trevas, a gente começa a explorar muito mais essa questão, porque a gente passa dentro do quadrinho normal como se fosse uma coisa assim, tranquilo. A pessoa tem um trauma, não, ele vai ficar a pessoa normal, vai virar um super-herói, que parece que não vai ter nada. Aí a gente começa a analisar de forma assim, e o lado negro que está por trás do Batman? O negro. Quer dizer, desculpa. Gente, eu peço desculpa por esse negócio. Esse lado assim, por exemplo, negativo do ser humano. A gente pensa no lado positivo. Não, ele vai ser uma pessoa altruísta. E, na verdade, você tem exatamente a ideia de exatamente você começar a questionar o seguinte, será que o Batman só é bonzinho? Será que não tem um lado, assim, mal? Negativo. Será que tem um lado negativo? Será que as ações deles também não teriam processos psicológicos que mereciam um aprofundamento? Então, exatamente,
inclusive com exatamente a partir do Cavaleiro das Trevas que a gente começa a ter esse Batman mais maduro, muitas vezes cínico. Por exemplo, eu vou trazer aqui um outro quadrinho, outra série, que eu sei que aí, porque eu espero que possa compensar o Cavaleiro das Trevas, que é o Reino do Amanhã, em que, por exemplo, a própria ideia do super-herói como a pessoa assim, boa em excesso, honesta em excesso, ética em excesso, capitalista em excesso, ou lutador social em excesso, você começa a questionar. Sim, e quais são as nuances? O que é ser bom no final das contas? O que é ter superpoderes? Deixa eu dar um salve aqui para Tailane Oliveira. Rosângela, oi querida, beijos, saudades. E Lauana disse, Vidas Secas, o Diário de Anne Frank, sim, todos esses estão em HQ. Dá um salve para Mari Silva, Ife Baiano, que acabou de entrar. Mas aqui eu queria fazer aqui um negócio. Eu estou vendo que muitas pessoas estão citando assim, as adaptações para os E quadrinhos. deixem as perguntas aí de vocês, para quem entrou agora. Mas a provocação que eu queria fazer para vocês é o seguinte, é que quando eu falo do graphic novels, acho que é o seguinte, a ideia do romance gráfico, você utilizar a história em quadrinho para poder escrever um romance, foi só a questão de adaptar a obra, é você criar uma obra, um quadrinho específico com todas as estruturas da literatura, entre aspas, grande literatura, ou dessa literatura mais madura, entendeu? Aí, por exemplo, o que eu vou trazer aqui não vai ser, talvez eu possa decepcionar, não é só as adaptações, até porque os graphic novels não são exatamente adaptações, mas são criações originais. É por isso que, inclusive, alguns autores até fazem negócio. Mas será que os quadrinhos precisam de uma terminologia nova? Eu sei que é uma terminologia que hoje você encontra corrente por muitas pessoas, a ideia do graphic novels. Inclusive, nosso colega Gleica fez sobre adaptações. De histórias em quadrinhos, foi. Para quem ficou aqui perdido, na época que eu fiz o mestrado, tinha uma colega que estudou as adaptações de Machado de Assis para os quadrinhos. Gleica lembra. Pronto. E aí, Vidal, o que tu vai trazer pra gente agora de quadrinhos? Coloquem as perguntas aí de vocês. Hoje a dinâmica tá um pouco diferente, né? Porque a temática também se presta para uma outra dinâmica. Né? Então, continua. Eu pensei que era um convidado, que pelo menos fica aqui próximo. E o convidado... o convidado fica próximo. Comporte-se. O convidado fica próximo, tá? Essas cenas aí é só para mais tarde. Pra arrumar aqui o celular. Então, ele vai seguir falando. Vocês vão deixando as perguntas de vocês aqui, os comentários, tá? Que eu vou lendo. Aí, por exemplo, eu volto de novo com o Monstro do Pântano, que é exatamente essa leitura. Você já começar a pensar os quadrinhos numa dinâmica mais aprofundada na construção da história, não ser só aquela coisa de entretenimento ou aquela história plana, ou seja, você lê já sabendo o final. Quer dizer, se a pessoa já tiver conhecimento, já tem a noção de que sempre o super-herói vai pegar o vilão, sempre a Mônica vai bater no Cebolinha, muito raramente a gente vê que a história não acontece isso, sempre os sobrinhos do capitão irá apanhar no final, depois de ter feito alguma... O tio Patinhas vai ser sempre aquele personagem que vai procurar o ouro ou as riquezas. Embora o tio Patinhas, é até bom falar que depende de que escola, que se for a escola europeia, é mais caricata. A escola norte-americana, mesmo da Disney, ele transforma o tio Patinhas num personagem mais aventureiro. Dá um salve para nossa madrinha, Jamile Monteiro, o casal também tá aqui, né? Se tem um casal aqui fazendo uma live, tem o outro acompanhando, isso é massa. Beijo, Dinda. E para Luísa Vieira, que acabou de entrar lá do Hermínio, né? Pronto. Então é o seguinte, você teria essas histórias que seriam, digamos, planas, tudo, para você ter histórias mais, assim, mais elaboradas, em que nem sempre o final você acaba tendo uma surpresa, o que em literatura nós falamos do plot twist, que é essa mudança do enredo. Você pensa que a história está caminhando para o negócio, daqui a pouco muda totalmente a expectativa. Até porque eu acho que nas histórias em quadrinhos é bem mais aberta, né? Essa questão dessa mudança que tu falou de expectativa aqui. A mudança da narrativa, ela se abre mais para essa mudança do que uma literatura mais tradicional, tu não acha? Não, acho que não chegaria, não. Acho que, na verdade, é você utilizar isso que já existia na literatura, a literatura madura, canônica,
que você traz para a história em quadrinhos. Uhum. Entendeu? É a mesma coisa que você pensar as ideias, você comparar os contos de fadas. Maurício! Maurício, seu safado. Vai nada. Já tem a mulher aqui. Não vai fazer sucesso. Oxi. Bem-vinda, Silvia. Não, que ele botou ali. Vidal, você sem barba vai fazer sucesso com a mulherada. Vai não. Mauro que se segure. Tô casado. Já se fosse o tempo que era namorador, mesmo assim não era nem tão namorador assim. Obrigada, Silvia, querida. Os melhores professores. Obrigada. Mas falando sobre a questão da história de quadrinhos, na verdade, eu acho que foi um amadurecimento da própria linguagem dos quadrinhos como linguagem mesmo de arte e de narrativa. Uhum. Aí que você exatamente utiliza essas coisas que já existiam na literatura canônica, nessa literatura mais madura, ou desse outro negócio, e você adapta para os quadrinhos. E tu tem conhecimento de há quanto tempo que vem tendo essa aceitação dos quadrinhos, e se os quadrinhos são, por exemplo, considerados dentro da literatura, tu está falando o cânone dos quadrinhos, então eles já são canônicos, eles não são vistos muitas vezes como uma literatura periférica, se a gente for pensar? A questão é perguntar o que é o cânone. Boa. Se a gente for discutir isso, a gente passa aqui a tarde toda. Não, acho que a adaptação foi exatamente o seguinte, você começou com uma coisa despretensiosa no final do século XIX, nos Estados Unidos, e hoje você tem, eu acho que você podia criar dentro da própria faculdade de letras um departamento só de quadrinhos, porque o que você tem de material produzido é muito grande. Eu acho que a aceitação é porque hoje os quadrinhos é considerado arte. E já tem um grupo na Ampol que eu acho que é literatura e intermedialidade, alguma coisa assim, e existem muitas pesquisas já na área dos quadrinhos, né? Uhum. Tem sido bastante frequente essa linha de pesquisa, digamos, que busca para os quadrinhos. Não só da literatura, como a própria questão da comunicação, por exemplo, o pessoal de jornalismo, das artes plásticas, tudo. Aí a gente entra no decolonial, se Lucas ainda está aí, a gente entra nesse pensamento decolonial, nessa quebra. Vamos pensar, por exemplo, que a própria arte do século XX, com Roy Lichtenstein, a arte dele, da pop art, foi toda calcada nos quadrinhos. O que eram os quadros de Roy Lichtenstein na prática? Você tinha um pedaço de história em quadrinhos, ou um quadrinho específico, com todos os detalhes específicos de como você compõe o desenho do personagem, a introdução do balão da fala, com quadros da arte normal, da grande arte. Meu Deus, hoje eu tô vendo aqui uma galera que eu não vejo há milhões de anos. Antes de saudar quem eu não vejo... Bom, eu também não vejo há milhões de anos. Prazeres, Arnulfo, se comporte, viu? Se comporte em relação à barba, que eu já fiquei sabendo dos comentários. Daniel Carvalhal, há quanto tempo, meu amigo? Pelo amor de Deus. Seja bem-vindo aqui, viu? Uhum. Pode continuar. Então, acho que a ideia que você pode pensar dos quadrinhos é exatamente isso. Hoje é uma arte consolidada. É uma linguagem artística consolidada e exatamente trabalha com essas vertentes. Você tem a questão do desenho, das artes plásticas, a questão da narrativa, o quadrinho, alguns quadrinhos, é uma coisa interessante que alguns quadrinhos tornam-se ter romances tradicionais. Você tem adaptações de quadrinho para romances tradicionais, adaptação de quadrinho para o cinema, do cinema você vai para o quadrinho, da literatura. Essa questão que eu falava antes, então, é a questão da intermedialidade, né? De mediar esses... E aí, se a gente for pensar, entra até na questão da minha pesquisa de remediação, né? O quadrinho, ele não deixa de ser um processo de remediação de saberes. Aí, por exemplo, um livro que eu vou trazer para vocês, esse aqui. Deixa eu ver. Ele fica Mistérios... Mito, Anjos e Assassinatos. Não. Mistérios Divinos, de Neil Gaiman. Que Neil Gaiman é um escritor muito famoso, se não me engano, acho que é norte-americano. É norte-americano. E aí, se eu errar aqui, vocês podem depois me crucificar. Mas ele é um grande escritor hoje da atualidade. E ele também trafega muito na área dos quadrinhos. E o interessante que eu trouxe desse daqui é porque eu sempre conheci Neil Gaiman pela contribuição que fez para Sandman, que era um personagem, um herói, assim, não muito conhecido da DC, que na mão de Neil Gaiman ele transformou como, na verdade, um dos grandes arquétipos. Porque aí o Sandman, que na verdade seria a representação do sono, começa a dialogar com a morte, com a vida, com a esperança. Você tem essas corporificações. Eu conheci a Neil Gaiman muito por conta dessa adaptação. E eu achando esse daqui, Os Mistérios Divinos, aí depois descobri que, na verdade, era um conto que foi adaptado para os quadrinhos.
Mas, sim, o quadrinho é perfeito. Porque a história começa exatamente com o primeiro grande assassinato que existe na história. E esse assassinato não acontece no planeta Terra. Acontece no paraíso. E aí você tem toda a história de como se dá essa pesquisa, toda essa investigação de como se deu o assassinato. E o final, exatamente entre esse plot twister, é você descobrir por que o universo foi desencadeado e por que Lúcifer acaba realmente se rebelando. Assim, é uma leitura que eu adoro, esse quadrinho de Neil Gaiman, que é Os Mistérios Divinos, que você encontra pela editora Devi. Neil Gaiman, o autor, a parte escrita, e Greg Russell, aqui de novo, para quem puder pegar, que fica assim na arte. E claro, aí a história, assim, eu falei muito rapidamente, mas eu sugiro vocês lerem, porque a história tem outras questões, por exemplo, que, por exemplo, você tem um outro assassinato dentro da história, que você não vai perceber, só vai perceber no finalzinho, que tem um outro assassinato, e essa história do que teria sido o primeiro assassinato já no paraíso, enquanto estava sendo criado o universo por Deus. Aí você teria esse. Esse aqui que eu vou trazer, Camelot 13.000. Vocês estão conseguindo ver aqui? Ele fica à vontade. De Brian Bolland e Michael Barr. O interessante é que eu me lembro dele quando criança, ele saindo em revista com uma história normal. Hoje eu consegui ele já na versão de livro, e é uma história interessante, porque aqui você teria o seguinte: imagine que no ano 3000 o planeta Terra é invadido pelos alienígenas, que eu espero que não aconteça em 2020 no mês de maio, já que em 2020 nós temos muitas loucuras. Pode cancelar 2020, pula para 2021. Então imagina, no ano 3000, na Inglaterra, o mundo está sendo invadido, e na Inglaterra, um jovem que trabalhava na parte que os pais tinham sido mortos pelos alienígenas, enquanto vai buscar seu refúgio, ele acaba descobrindo a tumba do rei Arthur em Glastonbury. Glastonbury, que é uma cidade na Inglaterra, que presumivelmente teria sido a ilha de Avalon, já que inclusive tem muitas tradições que apontam essa similaridade por lá. Quando chega em Glastonbury, só que acontece um detalhe: o rei Arthur renasce. E aquela coisa, o rei Arthur, aquele personagem medieval todo, renasce mais de não sei quantos anos depois, sem entender que mundo moderno é esse. Só que ele descobre que está numa situação seguinte: ele, como rei, o grande rei, precisa liderar o planeta Terra contra essa invasão dos alienígenas. E aí, o que acontece? O mago Merlin volta da morte. Os espíritos dos personagens da Tábua Redonda, como a rainha Guinevere, o espírito de Lancelot, Sir Gawain, Sir Kay, Galahad, o próprio Mordred, voltam como espíritos para os outros personagens. Aí você tem, na verdade, pessoas, entre aspas, modernas. Na verdade, você vai ter isso, por exemplo, o personagem Sir Mordred é um ambicioso chefe da ONU. Ele, na verdade, é responsável por segurança. E depois descobre que ele é a reencarnação de Sir Mordred. Morgana Le Fay teria sobrevivido esse tempo todo, só que através da projeção astral teria ido para o nono planeta, o nono ou 10º planeta do sistema solar, onde teria essa raça de alienígenas. Aí descobre uma fonte de poder que acaba depois educando esses alienígenas que iriam invadir a Terra. E vai ter toda essa história, e você ter ao mesmo tempo a história da Tábua Redonda, você recria a demanda do São Graal, a traição de Camelot com Lancelot. Isso tudo dentro do universo dos quadrinhos e uma ficção científica. Gente, 20 segundos. Voltamos logo. Voltem com a gente, tá bom? Já deu 1 horinha aqui. Desculpa.